A paz do Senhor a todos. Tô aqui para trazer mais um vídeo. Hoje eu vou ler dois textos. O primeiro texto se encontra em 1 Samuel, capítulo 2, do seu verso 18 e 19, que vai dizer bem assim o texto: Samuel, entretanto, ainda menino, ministrava diante do Senhor, vestindo uma túnica de linho. Todos os anos sua mãe fazia uma pequena túnica e o levava para ele, quando subia a Siló, com o marido, para cultuar-lhe e oferecer-lhe o sacrifício anual. Agora, Lucas, capítulo 2, no seu verso 46. Após 3 dias o acharam no templo, sentado na companhia dos mestres, ouvindo e propondo-lhes questões. Todos os que ouviam ficaram maravilhados com a sua capacidade intelectual e com a maneira como comunicava as suas conclusões. Então, eu comecei lendo Samuel. 1 Samuel vai dizer sobre Samuel. Samuel ele cresceu com Hofni e Finéias, que foi um voto onde Ana o deu para Eli cuidar dele. Mas você vai ver o interessante nesse texto que os filhos de Eli, o Hofni e o Finéias, eles estavam corrompidos. A Bíblia vai dizer que eles até praticavam prostituição dentro do próprio templo. Então você vai ver que o Samuel, mesmo crescendo ao lado de Hofni e Finéias, que fazia o que não era certo e que não era reto aos olhos do Senhor, você vai ver que Samuel não fazia o que era errado. Samuel fazia o que era certo. Então, enquanto os filhos de Hofni e Finéias faziam o que era errado, Samuel estava fazendo o que era certo. Então Samuel estava sendo um exemplo. Tanto é que Deus fala para Eli que vai matar os filhos dele. E ele está ficando cego. Porque ele ficando cego, ele está representando os sacerdotes daquela época, que estava ficando cego, que estava se apagando a luz do sacerdócio. Por isso que Samuel estava embaixo de uma lâmpada. Deus vai dizer, antes da lâmpada se apagar. Por quê? Porque Deus ali está acendendo uma nova lâmpada, que era Samuel. Tanto é que você vai ver que o Saul era uma lâmpada também que estava se apagando. Então Deus fala para Samuel: Samuel, antes que minha lâmpada se apague, vá lá em Belém que eu tenho uma nova lâmpada. E leva o azeite. Por que o azeite? Porque o sacerdote que era responsável pela lâmpada. E para manter a lâmpada acesa do candeeiro era necessário o azeite. Então Deus fala: Samuel, leva o azeite que eu tenho uma nova lâmpada, que era Davi. Então você vai ver que mesmo com tudo isso, Samuel não se corrompeu. Samuel viveu reto e temente a presença de Deus até sua morte. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque hoje em dia convivemos e vemos muitas pessoas que fazem o errado. Mas a decisão de fazer o errado não é culpa das pessoas, depende muito da gente. Porque você vê que Samuel não se corrompeu, fez o que é certo. Então hoje muita gente faz o que é errado e fica colocando a culpa no próximo, fica terceirizando. Mas a culpa não é do próximo, a culpa muitas das vezes é sua. Então seja igual Samuel. Mesmo que as pessoas façam o errado, mesmo que as pessoas não façam o que é certo, não precisa você fazer o errado só para não perder a amizade. Mas faça o que é certo. Porque quando você fazer o que é certo, as pessoas que fazem o certo vão se aproximar de você. Quando você faz o que é errado, as pessoas que fazem o que é errado vão se aproximar de você. Então o destino, a vida que você está vivendo, vai determinar as pessoas que vão andar com você. Então se você quer andar com pessoas do bem, faça o bem. Se você quer andar com pessoas que fazem o certo, faça o certo. Você tem que ser um exemplo. Então você tem que identificar quem são essas pessoas. As pessoas quando você está mal te chamam para beber. Essas não são pessoas para estar na sua vida. Essas pessoas que zombam de você ou só querem você pelo que você tem, essas pessoas não são pessoas para estar andando com você. Então comece a separar pessoas, comece a identificar quem é quem na sua vida, com quem você tem que andar. Assim como foi Samuel, mesmo com Hofni e Finéias fazendo o que era errado, ele continuou obedecendo às leis do Senhor. Tanto é que ele depois foi levantado como sacerdote e juiz. E ele foi um responsável por ungir ele foi responsável por ungir Davi lá na frente a rei. Então, se ele tivesse corrompido, ele teria ungido Davi. Então você vai ver que você fazer o certo na presença de Deus, você tem recompensas. Então que você venha andar com pessoas que façam o certo na sua vida. Principalmente a juventude de hoje. Você vai ver que o mundo hoje está preparando o mundo para corromper essa geração que está surgindo. Porque para mim, que sou da minha geração,
As coisas que o mundo quer aprovar hoje, nós sabemos que é errado, nós não aceitamos. Mas para a geração que está surgindo, é algo normal. Então, Satanás ele quer corromper a geração de hoje. Só que eu acredito que Deus está levantando muito Samuel. Mesmo que muitos Hofni e Finéas estão surgindo pelo mundo, eu creio que Deus está levantando muito Samuel. E o segundo jovem que eu quero pegar é o Davi. Davi, ele era obediente ao seu pai. Tudo que seu pai pedia, Davi fazia. Então, mesmo com seus irmãos, mesmo com seu pai não dando tanta atenção que Davi queria, ele sempre foi obediente ao pai. Davi sempre mostrou o maior respeito pela liderança. A prova mesmo é Saul. Davi sempre respeitou Saul. 2 vezes ele teve a oportunidade de matar Saul, mas ele não matou. Então mesmo a liderança querendo matá-lo, ele nunca quis matar sua liderança, ele sempre quis respeitar. Então que os jovens de hoje venham respeitar mais a sua liderança, venham ter mais amor pela sua liderança e venham principalmente ser obediente à voz do Pai. E o terceiro jovem que eu quero pegar é o jovem no milagre da multiplicação dos pães e peixe. Esse jovem, você vai ver que tinha uma multidão e Jesus pergunta para os seus discípulos: os que tem aí? E eles falam: tem 5 pães e 2 peixinhos. E quem Jesus pega os pães e os peixes é de um jovem. Então você viu que tinha muito marmanjo ali, mas o que Jesus precisava para fazer o milagre estava com um jovem. Então tem muitos jovens que têm talento, tem muitos jovens que Deus tem, que tem algo que Deus precisa para fazer coisas grandes. Porque você viu que o que o jovem tinha alimentou mais de 5.000 homens, fora as mulheres e crianças. Então tem muitos jovens com talento que Deus tem para usar futuramente, mas infelizmente tem muitos pastores que não estão usando os jovens, porque acham que os jovens não têm maturidade. Só que eles têm que fazer o quê? Os pastores têm que buscar uma direção do Espírito Santo e perguntar para Deus, para o Espírito Santo, sobre o talento de cada jovem, porque às vezes ele está apagando a luz de um evangelista, de um mestre, de um pastor, de um profeta, ou até de um futuro apóstolo. Então tem que investir nos jovens, porque as pessoas gostam de dizer que a geração de hoje, a juventude de hoje está perdida. Não está. Se você investir na geração de hoje, ela não vai ser uma geração falida, mas vai ser uma geração rica. Então invista no jovem da sua igreja, invista no dom dele. Não é só porque ele não tem experiência que ele não é capaz de fazer nada, assim ele é. O incentive a estudar, porque a Bíblia vai dizer que o povo perece por falta de conhecimento. E hoje, muita gente perece por falta de conhecimento, pelo aumento das religiões, porque tem muitas religiões apresentando falsos cristos. Então, muitos têm que estudar para que não sejam enganados por esses falsos cristos. Mas os pastores de hoje não querem incentivar os jovens a estudarem. E muitos também não querem estudarem. E ainda criticam os que estudam. Então que pastores venham investir nessa juventude, para que não seja futuramente uma geração caída, uma geração falida. Mas se você investir na direção de Deus, vai ser uma geração rica. E o último foi o texto que eu li de Lucas, quando José e Maria foi levar Jesus na festa anual que tinha em Jerusalém. Eles estão viajando, mas chega um momento que eles estão indo embora e eles esquecem Jesus no templo. Então eles tinham azeite, estavam indo para uma festa, mas com eles não tinha mais importante, não tinha Jesus. Não adianta você ter azeite, tá indo para uma grande festa, mas não ter Cristo. Então eles voltam lá para o templo onde deixaram Jesus. Então tem muita gente que saiu hoje da presença de Deus. Tem muita gente que não tem mais nem azeite mais. Por quê? Porque deixou Jesus lá atrás. Então você tem que fazer igual José e Maria. Tem que voltar lá onde você deixou Jesus, que foi no templo. Então muitas pessoas hoje precisam voltar para o templo, que é onde está Cristo. E você vai ver que Cristo estava conversando com os sacerdotes, doutores da lei. E eles ficaram maravilhados com a inteligência de Jesus, que Jesus não só perguntava, mas também Jesus questionava. E eles viam que Jesus não era uma criança comum. Tanto é que a Bíblia vai dizer que Jesus crescia na graça e no conhecimento, diante de Deus e diante dos homens. Então eu e você temos que crescer primeiramente na graça e no conhecimento.
diante de Deus, depois dos homens. Porque temos que crescer diante de Deus primeiro. Quando nós crescemos diante de Deus primeiro, somos vistos pelos homens. Mas quando nós crescemos diante dos homens primeiro, muitas das vezes nós não somos vistos por Deus. Por quê? Porque muitas das vezes quando nós crescemos para o homem, nós queremos só impressionar o homem. E isso faz aumentar só o nosso ego. Então temos que crescer primeiramente diante de Deus. Porque quando a gente cresce primeiramente diante de Deus, nós sempre vai colocar Deus em primeiro lugar. E não só colocar Deus em primeiro lugar, nós sempre vai se lembrar o que Deus fez na nossa vida. Agora, quando nós colocamos o homem em primeiro lugar, nós sempre vamos só querer aumentar o ego do homem. E isso vai nos afastar da presença de Deus. Então, Jesus, ele sabia de onde ele era, que ele fala assim: eu vim cuidar dos assuntos do meu Pai. No capítulo 2, no seu versículo 49, então ele perguntou: por que me procurais? Como não sabeis que era meu dever tratar dos assuntos concernentes ao meu Pai? Então Jesus, mesmo com 12 anos, que era o Bar Mitzvah, que ele ia se tornar o filho da lei, que a partir dali ele ia começar a jejuar, começar a ter mais acesso à lei. Então Jesus está completando aqui o Bar Mitzvah. Então Jesus aqui, você viu que mesmo com 12 anos ele já era uma criança bem madura, uma criança inteligente, uma criança bem esperta, uma criança que já sabia para que veio. Então Jesus aqui com 12 anos já mostrava um grande sinal de maturidade. Então o que eu aprendo com esses 4 jovens? Com Samuel eu aprendo a não se corromper. Com Davi eu aprendo a obedecer ao pai. Com o jovem da multiplicação do pães e peixe, eu aprendo que aquilo que eu tenho, Deus precisa para fazer o milagre. E com esses 3 níveis de maturidade eu chego no 4, que eu sei de onde eu venho, eu sei de onde eu vim, eu sei qual é o meu propósito e eu sei que eu vim para cuidar das coisas do Pai. Então quando a gente começa a entender isso, a gente sabe para que a gente veio, a gente não fica perdido no nosso chamado e a gente sabe qual é o nosso objetivo. Então, qual é o meu e o seu objetivo? O meu e o seu objetivo é ganhar almas para o reino. Porque o mundo perece, o mundo sente fome da palavra de Deus. Mas infelizmente em muitos lugares estão pregando o evangelho Nutella, que só quer alimentar o ego, mas não. Você tem que pregar o evangelho que vai confrontar a pessoa mesmo. Mesmo que a pessoa fica com raiva, é melhor você pregar uma verdade que liberta do que uma mentira que cega. Mesmo que a pessoa vai ficar com raiva, mas isso é o evangelho. O evangelho vai te confrontar. Se o evangelho que não confronta não é evangelho. Porque a palavra de Deus, aquela mostra quem eu sou realmente. A palavra de Deus, ela tem que apontar o meu erro e mostrar uma solução em Deus. Porque qual é o problema de muita gente hoje em dia? O problema de muita gente hoje em dia é que chega nas pessoas e fala: você vai para o inferno, você vai morrer. Amém. Se a pessoa está vendo uma vida errada, tá certo, mas não fala só isso. Apresenta uma solução em Deus. Não é só você apresentar o problema, apresenta a solução. Você falar que todo mundo vai para o inferno é fácil, mas dá uma palavra de esperança, que ainda tem uma chance de reverter a situação, que Deus salva, Deus cura, Deus liberta. Não é só você dar uma palavra negativa, mostre uma palavra positiva, que é a palavra de Deus. Mostre o erro e mostre a solução em Deus. É isso que você tem que fazer. Não sair pregando, condenando todo mundo, mas mostrar que tem salvação. Porque Cristo não morreu à toa, Cristo morreu para nos dar uma direito à salvação. Então temos que apresentar mais isso para o mundo. Porque já estamos vivendo os princípios das dores. O mundo já está para viver os últimos tempos. Um dos maiores sinais que o mundo está vivendo os últimos tempos é a própria natureza. Você vê que a própria natureza está tendo uma reação. Você vê que está tendo terremoto, tsunami, alagamento. Alguns lugares estão tendo até congelado. Porque você vai ver que sempre quando Deus está próximo, a natureza tem uma reação. Lá se não me engano, em Êxodo, quando Deus desce no monte, o monte começa a fumegar. Na cruz do Calvário, quando Deus desce, o sol se escurece e tem terremoto. Então sempre que Deus está descendo, a natureza reage. Então hoje a natureza está mostrando os maiores sinais que a vida de Jesus está muito próxima. Então as pessoas do mundo ficam dizendo: não, é algo comum,
É comum, sempre teve isso, mas não. Para o cristão, isso é um sinal de alerta para ficar vigilante que Jesus está voltando. Então, você que me ouve, você que está na presença de Deus, até mesmo você que não está na presença de Deus, vamos apresentar mais o Evangelho, vamos apresentar Cristo para as pessoas, porque você já se perguntou o que acontece com você se você morrer hoje, se você está salvo? Se alguém perguntar para mim, você está salvo? Eu falo, lógico, tenho certeza da minha salvação. Como que eu tenho certeza? Por causa do Espírito Santo. O Espírito Santo testifica a salvação em mim. Então, pergunta para você, você está salvo? Se você tiver dúvida se você está salvo, então você tem que começar a questionar. O que eu preciso fazer para ser salvo? Primeiramente, buscar mais a Deus, conhecer quem é Deus e tomar uma iniciativa, porque muitos têm medo de tomar uma iniciativa. Muitos falam, não vou porque a igreja é isso, a igreja é aquilo. A igreja é formada por pessoas e pessoas são falhas. Mas quando a igreja, corpo de Cristo, tem um amor e união, a igreja se torna uma igreja perfeita. Porque olha os apóstolos, se você olhar em Atos o que os apóstolos fez, você fica maravilhado. Mas pega quem eles eram antes. Pedro levanta um paralítico, só que Pedro negou Jesus 3 vezes atrás. Tomé, o historiador vai dizer que Tomé morreu pregando Jesus na cruz. E Tomé teve dúvida se Jesus tinha ressuscitado mesmo. Tanto é que ele fala assim, se eu não ver as marcas, eu não acredito. Então você vê que Jesus pegou 12 pessoas imperfeitas e transformou numa igreja perfeita. Porque ali tinha Pedro andava armado. Tanto é que ele corta a orelha de Malco. Judas o traiu e era ladrão. O Mateus era publicano. Publicano? Eu acho que era publicano, Mateus. O publicano, eles tinham uma tabela de Roma, quando eles cobravam imposto, eles cobravam mais. Então o Mateus era um ladrão. Tomé era um incrédulo, então era o tipo de gente que Jesus estava tratando e olha o que eles se tornaram. Porque muitas das vezes as pessoas acham que a igreja tem isso, tem aquilo. O cara matou e roubou e agora quer dar um de santo, mas eles esquecem que quem transforma a pessoa ali é o Espírito Santo. É que no meu caso, eu fui transformado pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo trabalha nos convencendo do que é certo e do que é errado. Então muitas pessoas querem mudar, querem se transformar, mas não querem tomar iniciativa, indo para a igreja, buscando, porque todo mundo sabe que a salvação está na igreja. Só que muitos não querem, não, eu oro aqui em casa, eu jejuo aqui em casa, eu busco Deus aqui em casa. Só que Jesus falou que for ligado no céu, na terra será ligado no céu. Então quem tem autoridade para ligar você com o céu é a igreja. Porque só pode ligar você ao céu quem nasceu de novo. E como que você vai ser ligado à igreja na sua casa? Porque Jesus falou, não vou vir buscar membros na casa, eu vou vir buscar a minha igreja. Então você que não é crente, você que nunca aceitou Jesus, comece a ir para a igreja, comece a buscar a Deus. Porque estamos vivendo o último momento. Satanás sempre vai tentar te impedir de ir para a igreja. Sempre vai te convencer, sempre vai te mostrar os defeitos da igreja para que você não vá. Mas que você venha lembrar que quando Jesus começou, ele também não começou com uma igreja perfeita. Mas com 3 anos e meio, aqueles membros se tornaram membros perfeitos. Por causa da unidade e do Espírito Santo. Então que você não venha deixar, por exemplo, sempre que a gente vai para a igreja, aparece alguma coisa para te atrapalhar. Que você não vai deixar nada te atrapalhar, mas que você venha colocar no seu coração, hoje eu vou para a igreja. Porque eu tenho certeza que a partir do momento que você for, Deus vai falar com você e vai te tocar e você vai começar a buscar mais a Deus. Amém? Espero que os irmãos tenham gostado. E aqueles que puder compartilhar, compartilha. E se puder se inscrever também, é muito bom, ajuda bastante. E que o Senhor venha abençoar a sua vida. E que você venha tomar uma iniciativa de buscar Cristo. E você que já busca Cristo, buscar mais ainda, mais intimidade. Que o Senhor venha abençoar você, sua família grandemente. Em nome de Jesus. Amém.